Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa tarde, é um prazer enorme, estar aqui conversando sobre a doutrina espírita com nossos amigos do Amadeu Ferretti. Já fiz algumas gravações, em momentos anteriores, e hoje nós vamos falar sobre lembranças do passado. Lembranças do passado, que nossa mente está na nossa mente, que está na nossa história. Quando a gente desencarna, se a gente realmente lembra de todos os detalhes do passado. Como eu disse anteriormente, nós temos uma vida só e várias reencarnações, vários corpos. E para começar a nossa conversa, como eu falo, eu não sou um palestrante, eu gosto de conversar sobre a doutrina espírita. Nós vamos fazer a nossa oração, levar nosso pensamento a Deus, a Bezerra de Menezes, Kardec, Dom Denis, tantos e tantos espíritos bondosos que tem na nossa vida. E agradecer por essa doutrina maravilhosa, pelas mensagens, pelo apoio, pelo fortalecimento da nossa fé. Que esses estudos que a gente faz nas casas espíritas, como esse da Amadeu Ferretti, sejam um ponto de partida para fortalecer o nosso corpo e o nosso espírito, para enfrentar as dificuldades da vida. Como Jesus disse, lá em Mateus 7, item 24, toda a lição de Jesus colocada em prática é como construir uma casa sobre a rocha. E a gente está tentando construir nossa casa sobre rocha, através dessa espiritualidade amiga, através das casas religiosas, através do aprendizado do Livro dos Espíritos, do Pentateuco Espírita. Por isso, tudo isso pedimos permissão aos nossos amigos espirituais de iniciar a nossa conversa desta tarde, desta noite. Então, esse item de hoje, para a gente conversar um pouco, meditar e aprender, vai falar das perguntas 304 a 319, que é basicamente sobre as recordações que nós temos, das nossas vidas passadas, tanto da vida atual como outras anteriores, quando a gente está na reticidade, voltando para a nossa pátria, nossa pátria, que é a casa definitiva, a pátria espiritual. Se a gente recorda dessas coisas, nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Mas antes de iniciar a problemática das questões, a resposta das questões, a gente tem que entender, e é bom a gente mentalizar isso, que essas perguntas que é em consideração a evolução do espírito, em consideração ao resumo que a gente faz das vidas, a reação que a gente tem com relação a essa vida espiritual, essa clareza que a gente tem do nosso objetivo, que é a perfeição relativa, a perfeição lá da pergunta 132, todas essas questões relacionadas à evolução espiritual, ela está totalmente amarrada, totalmente amarrada à condição sine qua non, que é o reconhecimento do espírito, do seu estado como espírito, e a consciência dele que deve ter uma evolução espiritual, que é necessário continuar nessa busca pela evolução espiritual. Porque muitos, eu creio que até a maioria dos espíritos, eles não têm esse conhecimento, eles não estão despertos por essa necessidade
de evolução, né? Que a gente conversa aqui nas questões. Muitos deles, eu creio que até a maioria, eles não têm noção, que tem o desencarnado e que está com essa visão de evolução, né? Ficam onde estão os seus interesses, né? Os seus interesses enquanto encarnado, aqueles interesses nossos que a gente luta tanto, que a gente dá importância tanto aqui no mundo carnal, né? A parte material. Se a gente tiver um desequilíbrio com relação a essa visão das vidas sucessivas, que é mais importante a gente procurar as coisas do alto, como fala Jesus, né? Que o resto serão acrescentados, essa população enorme de espíritos ficam vagando, né? Por esses entrelaços, esses lugares fictícios criados pela mente, né? De coisas do seu interesse, né? Então, botaram o nome de umbral, o Kardec usa o nome de umbral. Umbral é o local, não foi criado por Kardec essa palavra, que umbral é o lugar do meio, né? Então, numa janela, quando você está numa janela, você está debruçado numa janela, né? Olhando para a rua, você está no umbral. Metade do teu corpo está para dentro da sua casa, metade está para fora. Então, ali é o meio, né? Quando você para na tua porta de entrada da sua casa, com a porta aberta, você parou com metade do corpo para fora de casa, metade para dentro, você está no umbral. Então, esse umbral na língua portuguesa, esse local do meio, né? Que divide dois locais diferentes. Então, muitos dos espíritos, eles estão nesse umbral, né? Estão nesse umbral, que são regiões criadas, né? Criadas pela mente e que tem força, né? O pensamento é matéria, e esses locais são alimentados pelos pensamentos dos encarnados e também desencarnados. E a gente, se não tiver cuidado, a gente desencarna e vai para aqueles lugares ali, próximo, né? Então, o Livro dos Espíritos trata no retorno à vida espiritual com muita clareza, né, que muitos não saem de suas casas, muitos veem seu próprio enterro porque está ligado ao corpo físico, muitos criam dificuldade com as famílias porque são muito apegados às coisas materiais, então não dá uma certa liberdade à família continuar a vida, muitos têm ciúme, né, dos seus cônjuges, enfim, por N motivos. O espírito não toma o caminho, né, que é o caminho normal. Existe um momento de perturbação, um tempo de perturbação, desligamento do corpo, que está lá a partir da pergunta 150 e vai até o 65, que fala sobre perturbação espiritual. Então, esse momento de perturbação e você reconhecer como espírito demora um tempo, dependendo da sua evolução, dependendo do seu grau de apego às coisas materiais. Então, isso eu estou colocando como introdução. Por quê? Porque quando chegar nas perguntas, a gente vai imaginar, né, que são todos os espíritos. Não, são aqueles espíritos que já têm consciência de que é necessário, né, uma evolução, é necessário dar continuidade à evolução. Lógico que, como Jesus disse, nenhum das ovelhas será perdido. Um dia esses estão aí também, né, vagando em locais diferentes, e vão despertar e vão procurar também a evolução, né? Não sei quando, mas isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer, que todos nós chegaremos lá no final. Mas essas perguntas são exatamente direcionadas para aqueles espíritos que já têm um certo conhecimento, um certo desligamento material, tem necessidade, já despertou para essa vida espiritual e vai dar continuidade a ela, né? Então,
nós estamos assim muito tranquilo com relação a isso, né? Eu faço esse preâmbulo, né, que já está também bem avançado, preâmbulo grande, porque às vezes a gente começa a ler o livro dos Espíritos e fala, caramba, todos os Espíritos são assim. Não. Aquelas perguntas não são para todos os Espíritos. Algumas perguntas pegam todos eles, tá? Mas nesse caso da lembrança da existência corpórea, né, algumas perguntas aqui, ou a maioria, só para aqueles espíritos que estão despertos já da necessidade da vida espiritual, da evolução espiritual. Então começa assim na 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea, né? Eu, como desencarnado, eu vou, quando estiver, né, na reticidade, vou lembrar da minha existência corpórea, e os espíritos superiores respondem: sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, rir-se de piedade de si mesmo. Olha só, hein? Então ele lembra assim, e vai rir com piedade dele mesmo, né? Quando coloca aqui, né? Aí tem um comentário de Kardec: como homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das suas puerilidades da sua infância. Você vê que nessa pergunta, né, ela confirma o que eu falei antes no nosso preâmbulo, né, vamos dizer assim, na nossa introdução aí, né? Porque para você rir, né, de como você viveu, você tem que ter consciência de que você possivelmente fez algumas loucuras que você já liberto do corpo físico não faria, né? E Kardec ainda complementa, fazendo uma comparação com o mundo carnal, né? Como homem, que ele vai fazer a mesma coisa, como homem que, atingindo a idade da razão, ri de suas loucuras da juventude, ou das suas puerilidades da sua infância. Então a gente, quando chega, que a gente é consciente, né, da responsabilidade da evolução nossa como pessoa, e a gente chega na idade, né, de adulto, a gente muitas vezes ri das coisas que a gente fazia como criança, né? Agora, tem gente que, mesmo encarnado, não se preocupa com isso não, continua fazendo a mesma besteira, a mesma loucura, como se fosse infância. Por isso que essa resposta não serve para isso, né? Tem gente que continua fazendo as besteiras, tem gente que continua fazendo as criancices, 40, 50, 60 anos, continua, não amadureceu, né? Da mesma forma como o homem não amadurece, o espírito também. Então tem que haver esse despertamento, né? A 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte, né? Ela vem, né, bem limpa, bem clara, né? Todas as suas... todos os detalhes da sua última vida, após você morrer? Não, é a resposta dos espíritos. Mas, pouco a pouco, você vai recordando pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção, né? Então, né, desencarnei e agora eu lembro de tudo. Não, não é assim, né? Isso aí com o tempo, né? Você vai acostumando com aquela vida, você vai acostumando, não sentindo mais falta da parte material, aí você vai dando mais atenção na sua mente, na coisa da vida espiritual, né? Aí você vai se abrindo mais portas para você entender, né, como é que foi sua última encarnação, entendeu? Então não é assim de imediato, tá? 306. Os espíritos se lembram detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida. Olha, está falando em detalhe, tá? Não é todos os acontecimentos simplesmente. Detalhadamente, todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto, num golpe de vista retrospectivo, né? Aí os espíritos respondem: lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Mas compreendes que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar.
né? Lembra-se. Opa, então lembra, né? Como numa vida hoje, né? Tá tão em moda a gente falar assim, não me lembro nem que eu comi de manhã, nem que eu jantei ontem, né? Você lembra do detalhes do dia de ontem que você fez? A gente não lembra. Então não tem detalhamento que a gente lembra. Com o encarnado a gente não lembra, imagina com o espírito. Não vai lembrar mesmo os detalhes, tá? A gente só lembra das coisas que têm importância. Alguma coisa na tua vida carnal te marcou, né? Os principais fatos, né? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Hoje eu fui chamado lá no orfanato porque meu filho deu uma alteração lá, né? Então, esse é um fato marcante. Mas, se me perguntarem aqui uma semana, eu ainda vou lembrar que foi um fato marcante. Mas as outras coisas que eu fiz, não vou lembrar do que eu fiz, né? Por isso que é ruim você, no dia 31 de dezembro, que isso aí já é de praxe, né, o povo fazer isso, ficar fazendo recordar o que fez no ano, não vai lembrar, nem 10% do que você fez no ano vai lembrar, porque nossa mente não consegue armazenar tudo isso. Aí tem uma subpergunta, né? Poderia lembrá-las se quisesse? Poderia lembrá-las se quisesse? Se ele quisesse, ele poderia lembrar dessas coisas? Pode lembrar-se dos detalhes dos incidentes mais minuciosos, seja de acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não faz. É a mesma coisa que falei anteriormente, não é? É importante? Vai lembrar. Até detalhe. Eu lembro que cheguei lá, fui na secretaria, na direção do orfanato, estava reunido lá fulano, Bertana, Ciclana. Vou lembrar desse detalhe. Porque são detalhes importantes. Porque aquele fato é importante. Mas o que nós fizemos antes ou anteontem, semana passada, que não é importante, passa. Se passa para a gente que é no mundo da matéria e dos espíritos também passa. 306b. A subpergunta, né? Uma segunda subpergunta, né? Ele entrevê, ou seja, ele vê com antecedência a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura, né? Seguramente que a vê e compreende, muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Olha só que resposta espetacular, né? Vamos dizer assim, fechando aquele pensamento que eu disse no início, para os espíritos que já estão despertos, né? A necessidade da evolução, né? Então, nessa subpergunta B da 306, seguramente que ele vê e compreende muito melhor quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que cada existência se livra de algumas impurezas. Olha, o espírito que está aí nas zonas umbralinas de vícios, de sexo, de malandragem, de crime, nem vai lembrar disso, vai lembrar nada, não está nem aí, não chega para ele esse pensamento, continua na maldade, como era quando estava encarnado, né? 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos dele, né? Ele imagina e já vem recordando, ou aparece um quadro, né, com todos os detalhes da vida dele? Os espíritos respondem de uma forma ou de outra. Todos os atos que têm interesse, olha aí, mais uma vez, para a sua lembrança, são para ele como se estivesse presente. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Faz muitas vezes a evocação de um espírito errante, que acabou de deixar a Terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parece importante. É que pouco lhe interessa e cai no esquecimento. Aquilo de que se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a progredir. Então a gente imagina, né? Eu vou contar um exemplo rápido do meu
da minha experiência, né? Eu morei no Espírito Santo um tempo, de 1989 a 1998, 9 anos. E eu recordo algumas pessoas, eu trabalhava lá, morei lá, algumas pessoas lembro do nome, mas a maioria, eu acho que 80%, 90% não lembro mais. Não lembro mais. Se eu não lembro como encarnada, né? Imagina desencarnada, né? Realmente é muito difícil você lembrar de coisas que não te diz respeito mais. 308. Os espíritos se lembram. Não, acho que eu já li essa, desculpa. 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Olha só. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria, responde os espíritos, que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Você imagina um espírito considerar o corpo como uma veste imprópria, né, que incomodava ele. Ora, se a gente sabe que tem espírito ligado ao corpo, que não vê até o seu próprio enterro e sente, né, como diz o livro dos Espíritos, né, as traças comerem seu corpo, né? Então essa pergunta, mais uma vez, corroborando que só para aqueles espíritos que já despertaram, que já se desligaram um pouco dessa parte material, já entenderam o mundo espiritual. Entendeu? Mais uma vez está aqui, né, confirmando o que eu tinha falado anteriormente. 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição, né? Que ali está quem vê o corpo quase sempre de diferença, como por uma coisa que não dá mais importância. Ou seja, se você tivesse essa necessidade de olhar seu corpo, se voltar, né, com a vitamina e os sais minerais para a Terra, onde voltando à Terra, da Terra veio e da Terra volta, né, voltando ao fluido cósmico universal, tudo que é matéria vem de lá e volta para lá. Então a gente vê que ele fala com indiferença, né? Quase sempre com indiferença, mas novamente, se o espírito tiver, que esse despertamento que eu estou falando. Né? A 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Os espíritos respondem algumas vezes. E isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considera as coisas terrestres. Entendeu? Olha só, daí é no mesmo sentido. Se você ficar muito ligado em si, você pode até reconhecer. Até não só os ossos, mas reconhece, ali ele fala em outras coisas, né? Anel, sei lá, quem está errado lá com anel, aliança, cordão. Se tiver interesse, tudo que a gente tiver interesse, o nosso pensamento está ali, a gente é levado para ali. Isso aí é primário no Espiritismo. 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? Ou seja, a pessoa desencarnou, né? Está aqui, meu cunhado desencarnou tem 20 dias, né? Tem até um mês já. Tá aqui, mora aqui na casinha do lado aqui, né? Minha cunhada está lá sozinha. Tem as coisinhas dele lá, né? A gente pode mexer naquilo, tem que respeitar, né? Vamos dizer assim, ninguém mexe, deixa ali, né? Os objetos. Eu, no meu caso desse meu cunhado, que era uma pessoa muito maravilhosa, ele era evangélico, assim, de uma estirpe de respeito e dedicação ao próximo muito grande, tá? Eu acho que ele não vai ligar para nada que tem ali. Então, se der, se doar, enfim. Mas olha a resposta que os espíritos dão. O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. Tudo bem. As coisas que dele conservamos avivam em nós uma lembrança. Mas é o pensamento o que atrai para vós, e não os objetos. Olha. Como é que o espírito gosta de ser lembrado? Pelo pensamento. Agora mesmo estava saindo do café, que a gente tomava café todo dia às 4, eu, ele, minha sogra, a prima que trabalha aqui em casa também, Dilma às vezes fazia,
E minha sogra estava chorando de novo, né? Eu falei, ih, dona Dina, mas ele era muito bom. Aí a gente vai elogiando, né? Pelo pensamento. Então o café traz o pensamento para ele, né? Mas a gente tem que ver que a felicidade, a lembrança que a gente tem dele como um homem é melhor do que das coisas, né? Vamos dizer assim. 312. Os espíritos conservam a lembrança do sofrimento que suportaram durante sua última existência corpórea. Sofrimento de quê? Depende do sofrimento, né? O que é sofrimento? Sofrimento é quando dá dor, né? Dor no corpo, dor no espírito, né? Sensação de dor. E os espíritos respondem, frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que pode desfrutar como espírito. São as sensações, né, que o espírito não tem mais corpo, então ele não tem mais dores, né, o espírito sente como um todo. Está lá na pergunta 257, ensaio sobre as sensações dos espíritos, né, são uma página e meia de detalhes. Então ele tem essa sensação, né? Essa dor é uma sensação, essa lembrança é uma sensação. Por quê? Porque não existe mais a parte carnal, né? A parte material. 313. O homem que foi feliz nesse mundo lastima os gozos que se perdeu ao deixar a terra? Né? O cara está aqui, né? Só no bem bom, né? Gozando o tempo todo. Né? Aí desencarnou, ele lastima esses gozos que ele perdeu? Aí os espíritos respondem, somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza, e que eles espiam pelo sofrimento. Olha só, né? Os espíritos, pelo sofrimento, ele espia aquilo ali. Para os espíritos elevados, de novo, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então o gozo, enquanto está aqui na matéria, é importante, né? Está lá na pergunta, se não me engano, 711, por ali, 715, que fala por que Deus colocou gozo nas coisas, né? E os espíritos respondem para que pudesse ou incentivasse a consumi-las, né? E também testar a sua razão, né? Porque se as coisas não tivessem gozo na Terra, gozo aqui no sentido de prazer, né? Não é no sentido de prazer, que eles chamam de gozo. Se não tiver prazer, ninguém consome. Ninguém consome. Tem um comentário aqui de Kardec, como o adulto que desprezou o que constituía as delícias de sua infância. É um comentário interessante. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com finalidade útil e que os vê interrompido pela morte, lamenta ter deixados por acabar? Não, por ver que outros estão destinados a concluí-los. Sou muito apaixonado pelo meu trabalho. Se eu não fizer isso, ninguém faz. Para! Ninguém é substituível. Não? Ninguém é substituível. Você está aqui, o teu trabalho pode ser o mais importante do mundo, alguém vai fazer. Deixa. Quando estava aqui, você fez. Saiu daqui e vai embora. Continua ali a resposta. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Olha só como é que você pode até ajudar como espírito. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Continua, está lá na pergunta 573, né? Quando fala da missão dos espíritos encarnados na Terra, né? Instruir os homens e auxiliá-los no seu progresso, seja espiritual ou material. Está lá no 573. Né? 315. Aquele que deixou trabalhos de arte, de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Se ele for bem evoluído, ele vai olhar lá, né? O que ele fez de arte e de literatura. Né? Frequentemente, não é sempre, ele reprova. Por quê? Porque agora ele, livre do corpo físico, ele tem uma visão muito mais ampliada. Então, muitas vezes ele fala, podia ter feito melhor. Isso aqui não prestou, não. Isso é bem lógico para a gente, né? 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências?
Ele está lá no mundo espiritual, novamente, o espírito que já tem noção, né? E ele se interessa por esse trabalho ainda na Terra. Isso depende de sua elevação, da missão que possa cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos, né? Então, você, quando está no mundo espiritual, a tua visão ampliada, muitas vezes não tem muito valor aquilo que está aqui, né? Limitado pelo corpo físico, essas obras de arte. 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor à pátria? Olha só que coisa interessante e atual, né? É sempre o mesmo princípio, responde os espíritos. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possui maior número de pessoas simpáticas. Ou seja, somente o espírito elevado, né? Aqui, quando fala elevado, não diz que nível é, mas acima de nós, acima de Deus, eu acho que é espírito elevado. A pátria é o universo. Na Terra é aquele que possui maior número de pessoas simpáticas. Então, é uma questão meio complicada, né? Porque você nasce na pátria aqui hoje, vai estar na outra pátria amanhã, né? Em outra encarnação. Interessante, né? Continua Kardec aqui na observação dele. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada, eles geralmente só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação às grandezas do infinito. As coisas que os homens atribuem maior importância estão tão pueris aos seus olhos, que eles encontram poucos atrativos nesse mundo, a menos, olha só, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermediária passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. E os espíritos vulgares, que são a maioria, são de alguma maneira os que aqui permanecem constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intromete-se nas nossas reuniões, no nosso negócio, nas nossas diversões, tomam parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter, não podendo satisfazer as suas paixões. Gozam com os que a eles se entregam e aí citam essas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Então, se for de interesse do espírito sério, ele vem para se instruir, para poder acrescentar um pouco mais de conhecimento. Mas a maioria, como ele diz aqui, né, são os vulgares, vem para poder usufruir, que ainda está preso a coisas da matéria, vem para usufruir da nossa condição humana, que muitas vezes, né, fazemos coisas não muito devida, né, não muito correta, e eles têm esse prazer, incentiva a gente a fazer, né? Interessante. 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida dos espíritos? As ideias dos espíritos se modificam quando a gente está lá na erraticidade? Muito. Sofre modificação muito grande à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. E então que procura os meios de se melhorar. Aí, olha só, que espetáculo, né? Que beleza, né? Então, quando eles vêm, né, longe do corpo, né, desprendido das coisas materiais, né, ele, ao pouco a pouco, vai recordando das outras encarnações, vai recordando todo aquele tesouro que ele tem de conquista, de virtude. Olha que coisa bonita, né? Para aqueles, né, que estão também nesse caminho, né, de ser despertado. E por último, 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Nós já vivemos várias encarnações, né?
Porque ele sempre se espanta quando volta. E esse é apenas efeito do primeiro momento e da perturbação lá que eu falei, né? Da perturbação do desenlace da pergunta 160, 150, 165 e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre, né? Olha só que interessante, né? A gente tem esse espanto, né? E lá na pergunta 165 fala sobre isso, já que a gente, aqui ele cita a 163 e as seguintes, tá vendo? Que é a perturbação. Então, se quiserem voltar lá, né, para ter mais detalhes, né, tá entre a pergunta 150 e a 165. Essa perturbação que está entre a 163 e a 165. Né, que ele fala dessa perturbação até você reconhecer que realmente está desencarnado. Então é isso, tá? Nós estamos muito bem, assim, nossa doutrina é maravilhosa, desperta a gente para muitas coisas, né, e é sempre um prazer conversar sobre a doutrina espírita, principalmente Pentateuco, né? A gente é apaixonado por esse Pentateuco e eles estão todos assim interligados, né? O Evangelho com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, com a Gênese, né? E a gente fica assim, nossa, onde está isso? O céu e o inferno, onde está isso? Aí a gente liga, né? Quando a gente está lendo lembra de onde está isso no outro livro, tudo interligadinho. O Kardec fez um trabalho espetacular, tá? Então, agradecidos estamos, né, por esse momento maravilhoso de estudo, e eu dou muito obrigado a vocês pela oportunidade do estudo. Tá? Um abraço a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!